Pessoal, então, vamos continuando a nossa aula, tá? Para a parte agora dos exercícios em sala. Eu vou resolver com vocês os exercícios da página 47 e 48, que são referentes à aula 33 e 34, a respeito dos advérbios, tá? Eu vou ler os exercícios com vocês e eu vou discutir as respostas, tá bem? Exercício número 1, da página 47. Assinale A se a palavra destacada tem função adjetiva e B se a palavra destacada tem função adverbial. Então, lembrar lá do que eu disse antes, né? Algumas palavras podem funcionar tanto como advérbio como adjetivo, dependendo do modo como essa palavra foi empregada nesse contexto textual, tá bom? Então, na número 1 aí, as roupas de inverno estão custando caro. Então, o que é essa palavra caro? Então, ela é um advérbio. Eu não estou caracterizando as roupas de inverno, mas eu estou dizendo como, né? Uma circunstância dessas roupas de inverno neste momento. Estão neste momento custando caro. Então, um advérbio, né? Porque marca uma circunstância. As roupas não são caras, elas estão custando caro neste momento, nessa circunstância. Por isso que é um advérbio, tá bom? Já na número 2 é diferente. Olha lá o sentido que produz. Não abria mão das roupas e joias caras, mesmo no ambiente de trabalho. Aí eu estou caracterizando joias. As joias são caras. Tá caracterizando é adjetivo. É a mesma coisa que eu dizer para vocês. Meu carro é caro. Comprei um carro caro. Então, significa que esse carro, uma das características dele é ser caro. E aí, a mesma palavra que funciona como adjetivo numa frase, vai funcionar como advérbio em outra frase, tá bom? Dependendo desse contexto. Número 3. Os habitantes do povoado pronunciavam errado o nome do fundador do local. A palavra errado aí também mostra uma circunstância, de modo, né? Então, um advérbio de modo. Como é que eles pronunciavam? Eles pronunciavam de modo errado. Então, se está mostrando modo, é um advérbio, beleza? E na número 4 já é diferente. O conselheiro só dava palpite errado. Então, eu poderia trocar aqui palpite bom, palpite ruim, palpite legal, né? Poderia colocar qualquer adjetivo no lugar desse errado aqui. Se eu posso trocar por qualquer outro adjetivo, porque está caracterizando o palpite dessa pessoa, significa que é, então, um adjetivo, tá? Na número 4. Na número 5. Durante as férias, muitas crianças ficam sós em suas casas. É circunstância? Não. Está caracterizando que essas crianças ficam sozinhas. Então, isso é uma característica dessas crianças neste momento, tá? Então, olha, como é que elas estão? Elas estão sozinhas. Então, é adjetivo, tá? Adjetivando essas crianças, tá? Na número 6, só aceitamos cheque especial. E aí, olha, se eu trocar esse só por somente aceitamos, olha o mente, né? O finalzinho mente que marca advérbio. Então, quando eu tiver dúvida, eu vou trocar, tá? Por exemplo, na de cima, na 5, eu não poderia. Muitas crianças ficam somente em suas casas. Percebe que se eu colocar somente em suas casas, o sentido muda completamente? Quer dizer que elas não saem para outro lugar, ficam só em casa. Agora, o sós é de ficarem sozinhas, adjetivo, tá? E na 6, o só de somente aceitamos é advérbio. Número 7. Os filmes analisados foram considerados como pouco recomendáveis. Então, o pouco
tá marcando uma circunstância, né? Uma intensidade. Eles não foram recomendados com grande intensidade, foram recomendados com pouca frequência, com pouca intensidade, tá? A número 8, nunca foram tão poucas as chances do time adversário. E aí o tão de intensidade também, tá? Então, advérbio também, tá bom? Exercício número 2. Assinale a alternativa em que a palavra destacada constitui erro de concordância. Então, dentre essas palavras aqui, que estão em destaques, uma delas tá errada, tá concordando de forma errada. Vamos lá para a letra A. As declarações do ministro custaram caro ao seu prestígio político. E aí, quando a gente fala custaram caro, né, eu não estou caracterizando, né, essas declarações. Eu estou apresentando uma circunstância. É a mesma ideia lá da primeira afirmação do exercício número 1. É uma circunstância e não uma caracterização. E aí, se ele está caracterizando, ele é invariável. E aí vai permanecer aqui no masculino, tá bom? A letra B. Estavam muito caras as passagens internacionais de avião no fim do ano. E aí eu estou caracterizando passagens, né? Então, as passagens custam caro. As joias, caras. As passagens, caras. O carro, caro. Então, quando eu estou usando como adjetivo, quando eu estou usando para caracterizar, aí ele deixa de ser invariável e se torna variável. O adjetivo, ele vai concordar com o sujeito. O advérbio é invariável e não concorda. Se aqui eu estou usando a palavra cara para adjetivar, ela precisa concordar com o sujeito, que é passagens. Passagens caras. Então, feminino e plural, beleza? Letra C. O garçom informou ao cliente que só tinha a cerveja que desce redonda. Tá. Cerveja redonda? Não. Cerveja que desce redondo, né? Por que desce redondo? Porque está dizendo o modo como essa cerveja desce. Então, se é modo, é advérbio de modo. E o advérbio é invariável, então deveria ser redondo, tá? De modo. Letra D. Então, essa daqui é a que tá errada, tá, gente? A letra C. A letra D. Embora meio tardias, as declarações do presidente acalmaram o mercado financeiro. E aí, esse meio de advérbio. Lembra lá o que eu falei para vocês durante a aula sobre o uso de meio e de meia, né? Como advérbio e como adjetivo. E aí, advérbio, meio, tardias, no sentido de que demorou. Então, advérbio de tempo, tá? E a letra E, a feira de negócios reuniu bastantes empresas do setor petroquímico. Também a mesma coisa lá, quando eu falei para vocês do bastante, como advérbio, bastante como adjetivo. Quando a gente usa como adjetivo, ele é variável. E aí, quando a gente usa como advérbio, ele é invariável, ok? Exercício número 3, pessoal. Sabe-se que na função referencial da linguagem é preciso criar o efeito de objetividade. Então, lembram-se lá quando nós trabalhamos no primeiro bimestre as funções da linguagem e nós falamos sobre a linguagem referencial, né? Então, esse efeito de objetividade. E aí, quando se fala do referente, a respeito do referente para gerar esse efeito de objetividade, tá? Faz parte dessa estratégia a exclusão de qualquer palavra indicadora de subjetividade do enunciador. Assinale a alternativa em que o advérbio não cria esse efeito. Então,
quando a gente usa advérbios, alguns deles marcam objetividade, outros advérbios marcam subjetividade. Por isso que quando a gente vai escrever, por exemplo, resumos, notícias, nós não podemos fazer uso de advérbios, porque eles marcam a nossa opinião ou a nossa objetividade em relação ao que nós estamos dizendo, ou principalmente a nossa subjetividade, né? Porque é a minha opinião e ela pode ser entendida, né? O mesmo tempo pode ser entendido de outras formas por outras pessoas. Então, esse efeito de subjetividade, beleza? Olha lá, exercício número 2. Honestamente, não é mais possível viver nos grandes centros urbanos. E aí a gente tem o honestamente, que é o advérbio aí nessa frase. E esse honestamente não é mais possível, ele é um advérbio de enunciação. E esse advérbio de enunciação, ele marca a objetividade, né? Olha, o enunciador tá dizendo isso com certeza, tá marcando essa objetividade dele, tá? Então, essa tá ok, ele marca objetividade. Exercício número 2, letra B. A diferença entre classes no Brasil são insuportavelmente grandes. Então, também marca essa opinião, né? Essa opinião forte. Olha, é insuportável essas diferenças aqui no Brasil. Então, tem efeito de objetividade. Letra C. O ritmo dessas músicas jovens é insuportavelmente repetitivo. Também a mesma ideia do anterior, esse insuportavelmente, né? Olha, não gosto dessa música. Para mim é insuportável ouvir esse tipo de música. Então é objetivo. Letra D. Suponha um corpo movendo-se absolutamente livre de atrito. E aí, aqui na letra D, a gente tem um conjunto de fatores que tornam essa frase subjetiva. Primeiro, suponha. Então, não é uma certeza, né? E aí, absolutamente livre. Significa que como é que um corpo, né, vai estar absolutamente livre de atrito, né? Se a gente pensar, olha, para mim supor isso, eu teria que pensar numa pessoa, numa nave espacial, né? Fora da órbita terrestre, alguma coisa assim, porque aqui onde estamos a gente tem atrito, né? Então não teria como. E a junção do supor, né? Então, olha a suposição, a subjetividade, e aí casada com esse absolutamente. O absolutamente não significa que o absolutamente ele marca subjetividade. Significa que nessa composição textual, nessa frase, ele está marcando subjetividade porque ele está casado aí com o suponha. Mas eu poderia dizer, por exemplo, é absolutamente possível eu passar no vestibular. Então, é uma certeza, absolutamente possível eu passar. Eu tô dando certeza do que eu estou dizendo, né? Então, não significa que esse advérbio por si só marque subjetividade, mas que a formação, né, o efeito de sentido dele dentro dessa frase é que dá esse efeito de subjetividade, tá? E a letra E, né, ela é de precisão, né, objetividade, porque lá nos dias de hoje, então a gente tem o hoje, advérbio de tempo, as novelas ocupam na televisão o tempo demasiado longo de 14 horas, e aí a gente tem o longo, advérbio de tempo. E aí quando ele fala 14 horas é um período longo para essa situação que é novelas, também está sendo objetivo, tá? Então, a letra D é a resposta correta aí. Exercício número 4. É muito comum as pessoas deixarem transparecer na fala preconceitos contra classes sociais, etnias, instituições, etc. Os advérbios,
e as chamadas palavras denotativas. Então, falamos sobre palavras denotativas na aula de hoje, né? Então, são aquelas palavras que produzem diferentes efeitos de sentido, palavras que, dependendo do contexto em que elas são usadas, elas mudam completamente esse sentido desse advérbio, né? Que eles não chamam de advérbio, eles chamam de a língua portuguesa chama de palavras denotativas. São especialmente perigosas para produzir esses efeitos. E aí, quando fala que essas palavras são perigosas, significa dizer que elas podem gerar ambiguidade, elas podem gerar o duplo sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa elas, porque às vezes a gente usa sem a intenção de ser preconceituoso, sem a intenção de produzir determinado sentido, mas esse descuido faz com que as pessoas entendam de uma forma diferente. Então, por isso, sempre é preciso que a gente compreenda, né, qual é o efeito de sentido que essa palavra está produzindo aí, tá bom? Assinale a alternativa em que não se manifesta preconceito. E aí, aqui nesse exercício, de novo, não é a palavra por si só, mas é o contexto em que ela está sendo utilizada, beleza? Letra A. Os defensores dos direitos humanos reconheceram que é preciso controlar a violência no país, finalmente. Quando ele está usando esse advérbio, né, finalmente, como uma palavra denotativa, ele está sendo, tipo, irônico. Então, olha, depois de muito tempo, né, até que enfim, o pessoal dos direitos humanos conseguiu perceber isso que antes todo mundo já sabia. Né? Tipo, eu já sabia, agora finalmente eles entenderam. Tá? Então, aqui está sendo preconceituoso. Preconceituoso no sentido de que está julgando essa instituição, que é o direitos humanos, né, como se essas pessoas fossem cegas para essa realidade, tá? Letra B. Até os ecologistas admitiram que o bem-estar da população é mais importante que salvar vidas. Qual que é o advérbio em questão aí? O até, né? Então, olha, todo mundo já sabia, né? Ou, olha, até eles que são ecologistas, né? Olha, pode ser que eu, que sou administrador, você que é professor, o outro que é economista, né? Que eles vejam isso, né? Mas não é a especialidade deles. Mas se até os ecologistas viram isso, significa que alguma coisa está errada. Então, sim, está gerando um efeito de preconceito aí em relação às outras profissões, por exemplo, né? As outras especialidades. Letra C. A prova de português foi tão fácil que nem as meninas tiraram nota baixa. Completamente preconceituoso e machista, né? Então, letra C, o advérbio em questão é o tão, de intensidade. Foi tão fácil que até as meninas conseguiram acertar. Então, preconceito também aí, tá? Letra D. Dois Córregos é uma cidade tão especial que até engenheiro gosta de poesia. Aí a gente tem dois advérbios, o tão e o até. Então, é tão especial, tipo, ironia, né? Tá sendo usado no sentido de ironizar, que até engenheiro, que lá naquela cidade, no fim do mundo, que ninguém sabe quem é, até engenheiro, tipo, o que tem a ver engenheiro gostar de poesia? Como se engenheiro não pudesse gostar de poesia, mas nesse lugar o engenheiro gosta. Então, tá sendo preconceituoso também. Tá? Vocês têm que perceber esses sentidos que os advérbios produzem, tá, gente? E a letra D, durante o ano de 2007, ocorreram vendavais até mesmo em locais que desconheciam esse fenômeno. E aí a gente tem o até de novo, que é advérbio, mas que dessa vez ele não está sendo usado de forma preconceituosa ou irônica, né? Olha, até esses lugares que nunca tinham visto vendavais, no ano de 2007 passaram por essa situação, tá? Então, essa é a alternativa correta, beleza? Página 48. Exercício 5. A gente tem aí um texto, tá? E aí a gente tem a alternativa em relação
esse advérbio que a gente tem aí, tá? Então, antes de ler o texto, eu vou ler para você, a gente vai ler o enunciado, porque aí a gente já olha para o texto buscando, né, aquilo que a gente precisa saber. No trecho, mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. O termo foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro termo presente no texto, isto é, fazer referência ao, né? Então, lembra lá que eu falei para vocês, os advérbios deíticos, anafóricos e catafóricos. Então, os anafóricos que retomam o que já foi dito antes e os catafóricos que antecipam o que vem depois, né? Eu dei o exemplo para vocês. Aqui, o lá é um pronome deítico, é um advérbio deítico, né? Que indica esse lugar, né? Então, deítico porque está indicando esse lugar, o lá, o aqui, ok? E a gente precisa descobrir se ele, a gente já sabe que ele é um deítico, a gente precisa saber se ele está retomando alguma coisa, porque diz que está fazendo referência, mas uma referência anafórica ou catafórica, né? Se ele está retomando ou se ele está antecipando. E aí a gente vai descobrir ao que é que ele se refere a partir do texto. O American Idol islâmico. Quem não gosta de Big Brother Brasil diz que reality shows são programas vazios, sem cultura. No mundo árabe, esse problema já foi resolvido em The Million's Poet, o poeta dos milhões. Líder de audiência no Golfo Pérsico, o prêmio vai para o melhor poeta. O programa, que é transmitido pela Abu Dhabi TV e tem 70 milhões de espectadores, é uma competição entre 48 poetas de 12 países árabes, em que o vencedor leva um prêmio de $1.300.000. Mas lá, como aqui, o reality gera controvérsias. Esse lá está referenciando ao quê? Ao que é que esse lá está retomando? A gente já sabe que é um advérbio deítico anafórico, porque ele está retomando. Lá, já foi dito antes, tá? Vendedor que é um poeta árabe? Não. Esse lá é lá de lugar. Então, vendedor não é lugar. Então, a gente já vai por eliminação. Poeta não é lugar. Então, também não pode ser. Mundo árabe, local em que há o programa? Sim. Então, tanto lá, né, no mundo árabe, quanto aqui no Brasil, acontece tal coisa. E aí, Brasil poderia ser, mas, né, porque é lugar, mas não é, porque está retomando o mundo árabe. E programa também não é lugar, neste sentido aqui, tá? Então, a letra certa aí, a alternativa certa é a letra C, ok? O trecho transcrito a seguir, exercício número 6. O trecho transcrito a seguir é de uma carta que responde às críticas da cantora Rita Lee aos rodeios, tá? Então, vamos lá. Vamos ler primeiro o enunciado também embaixo, tá? Com base no texto e em seu conhecimento de mundo, responda: qual seria a diferença de sentido em relação à ironia presente no texto se em vez de já tivesse aparecido ainda, tá? Então, vamos ler o texto e aí quando a gente encontrar esse já, a gente vai tentar trocar por ainda para ver qual o efeito de sentido isso produz. Percebo que, além dos comerciais de telefone, Rita Lee já está precisando causar polêmica para continuar na mídia. Então, vamos lá. Percebo que, além dos comerciais de telefone, Rita Lee ainda está precisando causar polêmica para continuar na mídia. A gente não precisa nem ler o resto, né, do texto para a gente entender. Então, se eu trocar o já por ainda, que tipo de efeito de sentido irônico isso produz, né? Quando eu digo que a Rita Lee, além dos comerciais de telefone, Rita Lee já precisa causar polêmica para continuar na mídia, significa dizer, olha, que ela não gera polêmica, né? Que ela tá na mídia e que ela já tá, tipo assim, os comerciais de TV já não funcionam mais. Então, agora ela precisa começar a gerar polêmica para continuar na mídia.
Quando eu uso o ainda, né, que é de permanência, né, ainda estou aqui, ainda preciso fazer tal coisa, significa que esse advérbio ele é de permanência, né? O próprio nome já disse, que significa que há uma permanência dela, de que ela sempre causou polêmica e que ela ainda precisa causar polêmica, tá? Então, o efeito de ironia, né, a mudança de sentido está aí. Quando eu digo o já, né, é temporal, então, olha, agora, neste momento, ela já precisa fazer outra coisa também. E quando eu digo ainda, também é temporal, mas de permanência, tá? De que é uma coisa permanente, tá? Então, essa é a mudança de sentido. Exercício número 7, para a gente acabar. A gente tem aí uma tirinha. O efeito de humor dessa tirinha está baseado nos diferentes sentidos que cada personagem conferiu ao advérbio religiosamente. Eu não sei se vocês perceberam, mas praticamente todos os exercícios que nós fizemos agora estão completamente ligados à questão da semântica, do sentido, tá? E aí vocês vão lembrar que lá nos primeiros dias de aula, lá em fevereiro, eu disse para vocês, né, quando a gente teve lá a aula número 1 e 2, que nós trabalharíamos muito com interpretação e que em todas as nossas provas seria cobrada a interpretação textual, porque os processos seletivos que vocês farão cobram principalmente interpretação textual. E olha aqui, a gente já passou por todos as aulas, por todos os capítulos dessas aulas, né? Então, a gente já está aqui em setembro falando ainda sobre semântica, sobre sentido, tá? Então, lembrar que tudo que nós fazemos em relação à língua portuguesa está completamente ligado à questão do sentido, tá? Do efeito de sentido. Então, aqui de novo, por que, né? Qual é o sentido que o primeiro personagem dá à palavra religiosamente e qual é o sentido que o segundo personagem dá à palavra religiosamente? Olha lá a tirinha. Eu faço religiosamente meu Cooper, diz o primeiro. O segundo diz, eu também rezo para conseguir dar a volta no quarteirão. Significa que aí, na letra A, o sentido que a primeira personagem dá significa, olha, todos os dias eu faço o meu exercício. É religioso, é sagrado fazer isso todos os dias. Então, essa ideia de repetição, né? Olha, isso para mim é como uma religião, isso para mim é um hábito. Então, é esse o sentido que produz. Já o segundo vai para a questão denotativa, né? Então, olha o sentido conotativo do primeiro personagem e o sentido denotativo do segundo personagem. O segundo personagem traduz isso com o sentido de religiosidade. E ele usa, eu também rezo, viu? Então, esse é o sentido que ele dá a palavra religiosamente. Religiosamente de religião, de reza, de crença, tá? Então, esses são os dois efeitos de sentidos dados aí. Um denotativo e um conotativo, tá? Então, o mesmo advérbio produz efeitos de sentidos diferentes, tá bom? Gente, para casa, tá? Então, vocês não precisa me entregar, mas eu quero que vocês tentem aí fazer uma leitura do capítulo 16, lá do livro texto, para entender melhor esse conteúdo, que é importantíssimo, tá? A gente vai depois começar a trabalhar com a sintaxe, e aí para falar de sintaxe a gente vai ter que entender muito bem os advérbios também, e preposições e conjunções que são conteúdo da próxima aula, e aí é importante que vocês leiam esse capítulo 16 para entender melhor, tá? E tentem fazer os exercícios também do capítulo 16 lá do caderno de exercícios de vocês, tá bom? Bem, por hoje é isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagens aí. Tchau para vocês, boa semana!